Lucas, capítulo de número 2, nós temos examinado esse livro de alguns domingos. O Evangelho segundo escreveu Lucas, está no Novo Testamento, o terceiro livro que conta a respeito da vida e da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler a partir do versículo de número 39. Lucas 2, a partir do versículo de número 39. Ouça com atenção a palavra do Senhor. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua sabedoria e da sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos Te dar graças mais uma vez pelo Teu Filho Jesus, pela Tua obra que o Senhor realizou através dele. E sabemos que também é pela fé de ouvir a Tua palavra que nossos corações são transformados e mudados para sermos a imagem desse homem que um dia foi um menino, que um dia foi uma criança aqui na terra, mas que viveu de maneira plena e perfeita a Tua lei, obedeceu todas essas coisas para cumprir a missão que o Senhor tinha estabelecido na vida dele, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos como o Teu corpo para adorar e bendizer o Teu santo nome. Nós te pedimos agora que o mesmo Espírito que cuidou de Cristo, o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever esse relato, que ele, através que o Senhor use-o agora nos nossos corações, na nossa mente, para compreendermos as palavras aqui registradas e saiamos daqui fortalecidos, revigorados e animados para servir ao Senhor aonde quer que o Senhor nos colocar nessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Há algumas coisas na Bíblia que nem sempre são fáceis de se compreender. Desde de Gênesis a gente tem algumas dúvidas naturais que a gente, ao longo do tempo, vai esmiuçando e vai tendo. Por exemplo, quanto tempo se passou desde da criação do homem até o momento que ele peca lá no Jardim do Éden? A Bíblia não nos dá tempo. Com o tempo a gente vai examinando outros textos, vão vendo Deus se manifestando de outras formas, até o ponto da gente compreender, por exemplo, a existência de que Ele é um Deus só em 3 pessoas. Mas isso nem sempre é muito fácil para a nossa cabeça, entender a Trindade, por exemplo. Porque há textos na Bíblia, como esse que a gente está lendo, que ele não nos dá muita explicação. E um dos elementos que a gente bastante ouve falar é sobre o momento da vida de Cristo. A gente conhece muito sobre o nascimento, tem muito registro aqui, tanto em Lucas, Mateus, um pouco em João, que fala muito sobre o nascimento. Só que depois a gente só vai encontrar esse homem, esse menino que nasceu, 30 anos depois, um homem feito, que já estava ali sendo considerado um rabi, um mestre, no meio do povo de Israel.
E a gente se pergunta, tá, mas o que aconteceu com aquele menino durante todo esse período? São perguntas naturais que você, provavelmente, na sua caminhada cristã, já deve ter feito. O que aconteceu com esse menino? E pense que isso não foi uma dificuldade só nossa, 2000 anos depois de Cristo. Os próprios cristãos ali no começo, no início da caminhada da fé cristã, tiveram essa dificuldade também. Havia poucos relatos, pouca coisa informando a respeito de Cristo. E é por isso que começaram a surgir, a partir do segundo século, nos anos 200, 300, depois de Cristo, narrativas a respeito da infância de Jesus. E alguns das novelas e filmes tentam usar muitas dessas narrativas também. E são até, de certa forma, as literaturas um tanto interessantes de você ler. Você vai ver, por exemplo, que Jesus, a sua fralda era usada para expelir demônios, né, dentro dessas narrativas. Que a água do seu banho, quando ele era bebê, era usada para curar pessoas. Maria usava para curar pessoas. Vão ter relatos também a respeito de que Jesus, quando era uma criança um tanto mais esperta que as outras, que vez ou outra transformava seus amiguinhos em ovelha. Vão ter relatos variados a respeito da pessoa de Cristo. Uma que, por exemplo, está em muitos filmes por aí, é dele quando criança ressuscitando passarinhos, animaizinhos. Existem muitos desses relatos. Um desses mesmo mostrava que Jesus era tão conhecedor que ele não conseguia, por exemplo, permanecer em uma escola. Ele tentou uma, tentou duas, na terceira ele matou o professor, mas ressuscitou para mostrar quem é que manda. São relatos folclóricos, fantasiosos. Nós não acreditamos nesses relatos, mas é uma tentativa humana de explicar aquilo que Deus se silencia, que é a respeito da juventude de Cristo. Embora a gente não tenha muitas informações, Deus fala um pouco sim sobre essa fase de Jesus, um pouco de sua infância e um pouco de sua juventude, adolescência. E o texto que nós examinamos hoje deve nos fazer compreender que estamos diante de um texto suficiente para entendermos a respeito de quem esse homem era. Nós estamos diante desse texto aqui que fala sobre diversas coisas e que ele era suficiente para que você e eu entendêssemos, ok, esse era o menino Jesus. Esse foi Jesus Cristo, durante a sua infância e sua adolescência. E nós vamos entender talvez por que Deus não quis registrar para nós tantas informações como essas que foram inventadas a respeito de Cristo, da sua infância e a sua adolescência. Nós vamos olhar para esse texto hoje e entender uma coisa que esse texto quer muito nos mostrar. Que esse menino, ele não era um homem qualquer, mas ele também não deixava de ser um homem. Ele não deixava de ser uma pessoa de carne e osso como nós, que passou pelas mesmas fases do desenvolvimento que eu e você passamos, ou estamos passando. Esse texto vai nos mostrar justamente que Jesus era um homem comum em suas necessidades, mas que ele também era um homem consciente da sua natureza divina presente nele, e que entendia principalmente o seu papel, o que ele veio fazer no mundo. E a partir disso eu quero que você entenda nesse relato que nós estamos vendo, que esse relato é suficiente para que creiamos a respeito da obediência de Cristo, para que creiamos que ele era um homem de verdade, e para que creiamos também que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou no meio de nós. Esse relato ele é suficiente para nos trazer a confiança a respeito do caráter desse menino. Apesar de estarmos diante de um texto que a gente olha e para e pensa, mas Jesus não desobedeceu à mãe dele? A gente vai chegar lá, a gente vai tentar entender essa parte. Mas por hora, é para a gente crer que o que está registrado em todo o livro da Bíblia, ele é suficiente para nós. E o que esse texto nos mostra é justamente as duas naturezas do nosso Redentor se manifestando para nós. Quando a gente fala de naturezas, é justamente a característica. O que faz você ser o que você é? Você é um ser humano, você não é um macaco, você não é um cachorro.
O que te faz ser um ser humano é justamente você ser dotado, por exemplo, de corpo e alma. Jesus era dotado de duas naturezas presentes nele. Ele era 100% um humano como nós, com corpo e alma humanas. E ele era também o próprio Deus encarnado. São verdades difíceis de entender, mas que esse texto nos faz entender um pouquinho mais. Mas vamos examinar com mais calma ele para a gente poder entender. Volte os seus olhos e tente manter sua Bíblia aberta nesse texto em Lucas. Veja o que ele diz no versículo 39. Cumpridas todas as ordenanças, seguindo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. Para aqui por um momento. O que o texto quer nos mostrar é que depois de tudo que aconteceu, a história desse menino continuou. O que é tudo que aconteceu? O capítulo 2 nos mostra que ele nasceu, que ele foi, o seu nascimento foi anunciado por anjos. Um dos primeiros a verem ele foram pastores. Depois esse menino passou por todo o processo de circuncisão, que é justamente ter o prepúcio removido ao 8º dia, para mostrar, olha, esse menino vai ser criado dentro da lei de Deus, de acordo com os costumes que Deus deixou para o seu povo lá em Êxodo, lá no Monte Sinai, quando ele deixou a lei dele escrita. E aí, dentro desses acontecimentos em que Jesus estava cumprindo os rituais que eram esperados para justamente quando um bebê nascia, seus pais estavam cumprindo esses rituais com obediência, aparecem dois personagens aqui, Simeão e Ana, que foram o que nós vimos na semana passada. Simeão era um homem que aguardava a promessa de Deus, o que Deus iria realizar através de Cristo Jesus, e ele teve a oportunidade de ver e desfrutar disso. Simeão, então, reconhecendo que a promessa que Deus deu a ele foi cumprida, se exalta a Deus em alegria. E nos ensinou, semana passada nós vimos que nós devemos esperar o cumprimento da promessa de Deus com alegria. E ao mesmo tempo nos mostra que temos um motivo pela qual nós podemos descansar em paz, que é o tema de Simeão aqui. Agora pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua redenção. Nos mostrando que o que nós precisávamos era ver o Redentor. O que nós necessitamos, todos nós, é vermos o Redentor. E depois a outra personagem que aparece, que é Ana, uma profetisa já muito idosa, mas que vai ter o seu vigor e a sua força renovada, ao poder também ver o Redentor e sair contando para as pessoas à sua volta, que aquele que todo o povo de Israel aguardava, estava ali diante deles. Aquele menino já era reconhecido através do que o Espírito Santo fez no coração de pessoas como Redentor. Então o texto diz, que então depois de cumprir todas as ordenanças que eram esperadas, de acordo com o nascimento de uma criança, para mostrar, olha, Jesus veio para obedecer à lei. Como humano, como um ser humano, ele se identificou com todas as obrigações que Deus estabeleceu para o seu povo. Isso é muito fantástico. Porque por vezes a gente olha tanto para Jesus como um ser humano mais elevado, muito distante de nós. Uma espécie de um humano acima de nós. Tem sim o seu aspecto, mas ele era também como nós. Desde o seu nascimento, o texto está querendo nos deixar sempre claro que Jesus era um ser humano, ele não era um personagem desencarnado, uma manifestação de Deus, uma coisa meio louca. Ele era um ser humano comum, que se sujeitou, sendo ele o próprio Deus, se sujeitou às mesmas obrigações que eu e você. Esse primeiro parte, ao mostrar o nascimento, e do nascimento até a infância, os 12 anos de Cristo, a palavra de Deus quer mostrar, olha, Jesus foi uma criança comum, como qualquer outro israelita, no sentido de que ele viveu debaixo de todas as ordens, debaixo de todas as leis. Tinha um pai e uma mãe que eram seus tutores, que ele tinha que honrar. Cumprindo-se todas essas ordenanças, segundo a lei de Deus, eles voltam para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Ele vai viver em uma das tribos, em uma das regiões mais desconsideradas pelo povo judeu, em Nazaré. Ele vai estar longe dos grandes holofotes ali.
E o que esse texto diz é que durante esse período que ele foi colocado ali no templo, até os 12 anos de idade, que é quando ele vai aparecer novamente no templo, esse menino ele crescia, versículo 40, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A primeira coisa que esse texto diz é que esse menino crescia. Jesus passou por todas as fases de desenvolvimento que um ser humano comum passou. Ele crescia em estatura. A gente pensa que aqui ele está crescendo mais no seu poder, na sua majestade, na sua consciência divina. O que o texto está querendo mostrar é que esse menino se desenvolveu, passou por uma infância comum. E ele se fortalecia. Já viu um bebê andando? Quando ele vai começar a andar, fica tropegando, fica agarrando as coisinhas. Jesus foi um bebê como esse. Ele não nasceu sabendo falar. Às vezes a gente pensa que ele foi assim. Ele não nasceu sabendo andar. Ele nasceu como um ser humano comum. Ele foi se fortalecendo, ganhando a estatura de um ser humano adulto, crescendo, se desenvolvendo. Ou seja, nessas etapas aqui que mostram os aspectos físicos do nosso Redentor, ele era como eu e você. O que isso muda na sua compreensão? O que isso muda ao saber que o meu Redentor passou pelas etapas comuns de uma infância? É você entender justamente como é maravilhoso o plano de Deus. Jesus é aquele que João diz, ele era a palavra que estava com Deus na criação do mundo. Ele estava ali no momento em que Deus fazia todas as coisas surgirem através do seu poder, da sua palavra. Mas ele, em um momento da história, resolveu reduzir-se da sua majestade gloriosa, da sua divindade, e se tornar um bebê. Passar por as etapas comuns de um ser humano, ou seja, ele viveu como um de nós. O seu Deus viveu como um de você. E o que é mais sobrenatural nisso tudo é como esse menino vai depois compreender que ele era o próprio Filho de Deus. A gente vai chegar lá. Mas é interessante esse primeiro ensinamento. O seu Deus, ele não é como os deuses por aí. Se a gente pega um pouco de história, a gente vai estudar, por exemplo, os gregos, os deuses eram semelhantes a nós, humanizados de certa forma. Mas eles eram cheios de vícios, cheios de falhas. Eles eram corrompíveis. E muitas vezes eles ficavam ao monte e só desciam para, por exemplo, desfrutar de prazeres sexuais, para vingar-se de algum ser humano. E eles dependiam de toda a nossa adoração. Jesus não é como esse tipo de Deus. Ele mostra o seu poder ao mostrar que ele não ficaria menos poderoso ou menos Deus em se transformar em um ser humano que passou por etapas comuns. Um dos aspectos de entender a natureza do Redentor como justamente um 100% humano é isso. É que se tem alguém que pode se identificar com você, é o seu Redentor. E esse menino não só crescia na sua parte física, mas ele enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Já era aqui um entendimento de sabedoria. Sabedoria, meus irmãos, não é como muitas vezes a gente pensa, aquela pessoa que você pergunta e ela sabe tudo. Eu vejo aquela pessoa que você conversa com ela, ela sabe quem que foi na Lua, como que foi na Lua e que jeito que foi na Lua. Aquela pessoa que é uma enciclopédia ambulante. A gente pensa que sabedoria é a pessoa que tem muito conhecimento. Mas não é isso. Sabedoria é você ter a capacidade de ter todo esse conhecimento e colocá-lo em prática. Jesus ele ia se enchendo de sabedoria, ou seja, ele ia aprendendo as coisas. Como uma criança que vai aprendendo. Ele foi alfabetizado. Ele foi adquirindo conhecimento, mas esse conhecimento o tornou sábio.
Mas tudo isso só foi possível porque a graça de Deus estava sobre ele. O favor de Deus andava com esse menino, com essa criança. E aqui mostra o aspecto da divindade do nosso Redentor. A graça de Deus andava com esse menino constantemente. Ele era protegido, ele era instruído de forma adequada, de modo que na sua infância Jesus andou de forma 100% correta. O que só foi possível por causa da sua característica divina, por causa da sua majestade divina presente sobre ele. Deus acompanhava, a graça dele, o favor de Deus acompanhava ele. Essa é a primeira parte. Jesus foi um ser humano comum. A segunda parte nos mostra um pouco já sobre a sua maturidade, já no início da sua adolescência. E o texto começa no versículo 41 dizendo: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Uma coisa muito interessante aqui, um pequeno parêntese sobre o nosso sermão, é que José e Maria eram fervorosos nas práticas em observar as leis de Deus. Provavelmente a sua Bíblia talvez tenha uma letrinha, uma notinha de rodapé, que se você for ver, vão instruir sobre outros textos, que vão nos levar, por exemplo, a Deuteronômio 16, versículo 1 e 8, Êxodo 23 e 15, que eram ordens de Deus para se celebrar a Páscoa. O povo de Deus tinha que ir para celebrar a Páscoa, fazer todos os rituais comuns da Páscoa. E o texto está dizendo que anualmente José e Maria levavam Jesus para fazer isso, como a lei exigia. Ele obedecia à lei de Deus. E quão seria maravilhoso para as nossas próximas gerações se nossos pais, vocês pais, fossem também dessa forma. A gente não tem mais rituais como o povo judeu tinha, mas temos o culto. E muitas vezes o que a gente ensina para os nossos filhos, para os nossos parentes, para todas as outras pessoas, é que isso não é tão importante assim. E aí depois cresce, se desenvolve, fala: nossa, pastor, mas está longe da casa de Deus. E aí culpa a igreja porque não tinha programação de jovem, não tinha programação para criança, não tinha todas essas coisas. Quando você não colocava como prioridade na sua família o culto ao Senhor. José e Maria são um exemplo para nós ao mostrar que eles entendiam a responsabilidade de serem os tutores humanos do nosso Redentor, do Deus homem, Jesus. E eles iam anualmente obedecendo à lei de Deus, eles tinham essa compreensão. E é nesse cenário, em uma dessas celebrações da Páscoa, que geralmente acontecia um dos rituais de passagem, em que o menino deixava de ser considerado um menino e passava a ser tratado como um adulto, que hoje ainda é feito pelo povo judeu, em que esse menino decorava algumas expressões da lei e deveria recitar essas expressões da lei. Ele era testado ali, um ritual de passagem para mostrar: esse menino deixou de ser menino, agora ele é adulto, ele é homem. E é possivelmente que quando ele atingiu então aos 12 anos, foi que José e Maria subiram para Jerusalém para seguir o costume dessa festa, onde ali Jesus seria experimentado, mostrado que de fato ele já havia cumprido os elementos necessários para ser reconhecido como um homem diante de Israel. E é diante desse cenário que terminou-se os dias da festa e eles foram embora. Porém o menino Jesus continuou ali. E é aqui que começa a grande trama dessa juventude de Jesus. Porque às vezes a gente pensa: tá, mas como que eles não sabiam que Jesus não estava com eles? Porque a gente pensa que eles viajavam como a gente viaja, todo mundo na mesma família, no mesmo carro, seguindo para a direção. E aí como é que não deram falta desse menino? Fica parecendo que José e Maria eram um tanto negligentes, mas não eram. É porque o costume da época de viagens não era igual o de hoje. Primeiro que eles não tinham carro, que nos dá essa individualidade, para você viajar com a sua família num conforto individual. Eram viagens a pé. E fazer viagens a pé sozinho, com uma mulher e uma criança, era extremamente perigoso. Talvez até mais crianças. O
texto não nos conta, mas Jesus tinha seus irmãos ali. Não sabemos se já nesse momento. Mas aí o que esse povo fazia era justamente andar em caravanas, juntamente com companheiros de viagem, como está aí no seu texto. Eles pensavam que ele estava entre os companheiros de viagem. Era o costume que as mulheres iam à frente, no grupo de mulheres, junto com suas crianças. E os homens iam andando atrás. Mulheres e idosos mais à frente, os homens andando mais atrás. E possivelmente o que aconteceu, o texto não nos diz, mas possivelmente o que acharam era que Maria achava que Jesus estava com José, e José achava que Jesus estava com Maria. E aí só no final do dia, quando eles iriam parar para dormir e descansar, é que eles voltavam e se reuniam em suas famílias novamente. E aí foi onde eles fizeram: cadê Maria? Cadê Jesus? Ué, não está com você não? E eles começaram a procurar o menino. E essa trama dessa procura é um tanto interessante que Lucas tem escolhido para nos registrar para nós. Porque vai mostrar o quanto José e Maria ainda não entenderam tão bem quem era esse menino. Porque então eles vão e de Jerusalém até Nazaré, que era a cidade deles, era uma viagem de 3 dias. Então eles andaram possivelmente um dia, gastaram mais um para voltar, que já nos dá 2, e mais um para procurar e achar o menino. E é interessante que possivelmente também eles não foram direto no templo. José e Maria não foram logo de cara onde Jesus estava. E aí que o texto diz que depois de 3 dias, eles acham ele no templo, assentado no meio dos doutores, ou melhor dizendo, nos mestres da lei, ouvindo-os e interrogando-os. Era comum nessa época que os mestres tinham essa estrutura. Eles faziam perguntas, o povo respondia e eles iam instruindo a partir disso. Era comum dos mestres judaicos aqui. E nesse período então Jesus estava ali, assentado no meio desse povo. E aí é quando então o texto nos diz que eles se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E preste atenção, porque Lucas já está deixando um engate para nós aqui, que a gente vai ver muito mais para frente um pouquinho nesse livro. É que esse menino estava diante dos mestres, e os mestres já perceberam: esse menino é diferenciado, esse menino não é comum. Mas para eles talvez pensassem que fossem só mais um menino prodígio. Eles também, por mais que se admirassem da sua sabedoria, por mais que se admirassem da sua inteligência, eles não vão ser capazes de reconhecer Jesus como Messias, como Redentor, como Salvador. Lucas vai mostrar várias vezes Jesus entrando em confronto com esses homens, mostrando: olha, vocês não entenderam o que Deus fez, vocês não entenderam a palavra de Deus aqui. E é muito parecido, e aqui a gente chega numa parte parecida com o que nós vivemos hoje. Muitas pessoas dizem: não, eu acho Jesus muito sábio, o que esse homem fez na época dele foi revolucionário. São capazes de entender que Jesus trouxe ensinamentos fantásticos para nós, mas não conseguem vê-lo como o Senhor. E esse é um grande perigo que eu, você e todas as pessoas correm. Jesus é só colocado como mais um na galeria de mestres prodígios que o mundo já viu. Mais um que você coloca na sua prateleira ali, junto com outros pensamentos. E aí você descarta. Você não reconhece Ele como o seu Senhor, como alguém que veio para tratar dos negócios do Pai, como alguém que veio para tratar das coisas de Deus. Jesus não pode ser tratado só como mais um prodígio no mundo. Ele é o único Redentor e Salvador pela qual nós podemos nos achegar. Ele é o único que se esvaziou da sua divindade, se fez homem como nós, viveu de maneira sábia e perfeita, que Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Eu sou o que João vai trabalhar: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber de mim nunca mais terá sede. Jesus é aquele que é capaz de trazer toda a nossa saciedade, que, como nós vimos no Salmo 42,
O ser humano sempre tem no seu coração aquela sensação, onde está Deus? Jesus vem e te mostra, estou aqui, me fiz carne no meio de vocês. Ele já na sua adolescência, na sua juventude, mostrava a sua preocupação e o seu interesse pela palavra de Deus. E ele não pode, de maneira alguma, ser tratado só como mais um mestre. Isso não é suficiente para a sua salvação. Era o que essas pessoas que começavam a narrar a respeito dessas ficções que eu contei para vocês aqui, que hoje nós conhecemos como livro apócrifos, ou seja, que não eram reconhecidos pela igreja, começaram a fazer. Eles escreviam essas histórias porque eles acreditavam que você só teria salvação se você obtesse um conhecimento oculto, que a gente hoje conhece por gnosticismo. Você só é salvo se você tiver essa revelação. Lucas diz, não, ele estava na cara de todo mundo. Mas muitos que viram ele não aceitaram como Deus. E o texto continua então, com essas pessoas se admirando, e aí os seus pais o viram, e também ficam maravilhados. Aqui a palavra maravilhados é mais do que, nossa, olha o tanto que meu filho é um menino prodígio. Era um espanto, tipo, como que esse menino está conversando com esses homens de igual para igual? Embasbacados eles ficavam. E a sua mãe, num tom bem maternal aqui, trata esse menino como se fosse uma criancinha. O termo aqui, filho, era comum para uma criança pequena. Sabe quando a mãe já está mais velha, ou vê o menino mais velho, barbado e tudo mais, ainda chama, menino, ainda trata com os adjetivos de quando ele era uma criancinha? É Maria aqui diante de Jesus agora. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Por que você sumiu? Não deu notícia? Maria, por vezes, ela vai ser uma pessoa que demonstra muita fé, mas por vezes ela também vai mostrar que ela não está entendendo quem que era o filho dela. E esse é um dos momentos que Maria não está entendendo quem era o filho dela. João vai narrar outro momento que ela fala para Jesus transformar água em vinho, para multiplicar o vinho, né, para fazer algo. Mas agora ela está aqui, por que fizeste assim conosco? Jesus dá uma resposta que quebra ela. Quando ele diz, por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer para ela não era tipo assim, com arrogância, mas era, por que vocês sabem quem eu sou? Por que vocês ficaram perturbados? O único lugar que eu queria estar é onde eu estou. E a palavra casa aqui, ela perde muito do sentido que o autor quis dizer. Porque no grego ela não aparece a palavra oikos, que é dada para casa. Os nossos tradutores, por causa talvez de um costume antigo, traduziram por casa, mas é mais como coisas do meu pai. Não deveria eu estar interessado ou cuidando das coisas do meu pai? Cuidando dos negócios? Veja, Jesus está nos mostrando aqui qual que é a missão dele. Ele veio para tratar das coisas do pai. Por mais que ele tivesse ali o seu pai e a sua mãe, ele tem aqui uma demonstração clara de que ele sabia para que ele veio. Para tratar os negócios do pai. E qual que é o negócio do pai? A gente precisa voltar para o que a gente está fazendo em Gênesis. Lembrar que a partir de Gênesis 3, Deus está cuidando em mostrar como Ele vai resgatar um povo, como que Ele vai redimir a criação dos efeitos do pecado. Em outras palavras, eu estou aqui para conversar com esses homens, porque eu estou tratando dos interesses do meu pai. Eu estou submisso ao meu pai, que antes de obrigações com vocês, e aqui Lucas já está nos mostrando também qual que deve ser a nossa devoção com Cristo, que muitas vezes vai ter que passar a nossa devoção e a nossa honra a pai e mãe. É que antes de obrigações com vocês, eu tenho obrigações com meu pai, porque essa é a minha missão.
Foi isso que eu vim para fazer. Vocês sabem muito bem disso, vocês não estão desenganados. E é o único lugar que eu deveria estar. Provavelmente eles tentaram achar ele em muitos outros lugares, mas ele estava ali no templo, cuidando, conversando, tentando entender mais na sua adolescência, perguntando, jogando perguntas de novo para aqueles mestres também, possivelmente já mostrando que aqueles mestres não estavam ensinando adequadamente a palavra de Deus. Ele estava tratando daquilo que ele veio para fazer. O que Maria não entendeu, o próprio texto diz: não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe dissera. Jesus, os pais deles não entenderam ali naquele momento. O que esse menino está falando? E é muito interessante que os irmãos e a própria mãe de Jesus vão passar grande parte sem entender isso também. Vai ter um momento aqui nesse livro de Lucas em que a mãe e Maria vai chegar com os irmãos e falar: o que esse cara está falando? Quem que ele acha que é para falar isso? Os seus irmãos. Momentos que ele fala: olha, para aí de falar, porque agora você precisa comer, tratar todas essas coisas. E aí uma mulher grita: olha, sua mãe e seus irmãos estão te procurando. E aí Jesus fala: quem são minha mãe e meus irmãos, se não são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que têm interesse em ouvir a palavra de Deus? Porque Jesus está mostrando que a devoção dele primária era com os pais, o Pai, Deus, fazer aquilo que Deus mandou ele para fazer, conversar a respeito da lei, tratar todos esses elementos. Mas ele não era também um rebelde sem causa, o que muitos naquelas literaturas vão dizer que Jesus se achava já uma autoridade quando nova, ao ponto de que ninguém comia antes dele comer. Tem esses relatos também nesses livros apócrifos. Não era José que tinha que assentar à mesa para todo mundo comer, era Jesus. Não era assim. Jesus tinha uma compreensão de que ele tinha obediência com esses tutores humanos que Deus o deu, com esses pais e mãe humano, que ele tinha que responder de obediência, ao ponto de que, depois de dizer isso, ele desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Veja que fantástico isso aqui. O próprio Deus, ele não chegou batendo na mesa falando assim: José, eu que mando aqui. Ele mostra um espírito de humildade. Às vezes a gente quer tanto ser reconhecido em alguma coisa, a gente quer fazer isso por meio da força, de todos os outros meios necessários, para a gente ser conhecido como uma autoridade. Mas é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os humildes. Aquele que quer, bem-aventurados os últimos, porque serão feitos os primeiros. Jesus inverte a lógica. Quando ele, sendo o próprio Deus, não batia na mesa e falava assim: vocês não mandam aqui. Ele não fazia isso. O texto está dizendo que ele era submisso. Ele entendia as suas obrigações com seu pai e com sua mãe. E foi assim que ele viveu durante mais de 18 anos da sua vida. Porque Lucas já está nos preparando para nos mostrar: Jesus veio para tratar dos negócios do Pai, para tratar das questões de Deus aqui. E ele já tinha essa compreensão. Mas por 18 anos, ele vai sendo preparado. É o que o texto vai terminando dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus continuou crescendo, continuou aperfeiçoando-se como um ser humano, compreendendo mais ainda a sua missão, entendendo mais como aquelas pessoas pensavam, para ele desarticulá-las no momento adequado. Cresceu em estatura. Foi um homem. Lucas quer mostrar: olha, ele continuou sendo um homem como nós. Sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Ele crescia diante de Deus e dos homens. Os homens reconheciam isso. Deus também. E o que esse texto todo significa para mim e para você? O que é saber mais sobre como foi essa
nesse pouco relato sobre a juventude, sobre a infância de Jesus, faz mudar na sua vida. A primeira coisa é que se Jesus entendia muito bem o que Deus revelou, é que nós também temos que proceder dessa forma. A gente muitas vezes não se contenta com esse relato que está diante de nós, que é a palavra de Deus, a Bíblia. A gente gosta das histórias especulativas. A gente gosta de acrescentar mais coisa na história. A primeira coisa é que nós temos que confiar que o que está aqui é suficiente. Que o que está claro aqui é que Jesus foi uma criança que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Foi um jovem que obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Confiar nisso, isso é suficiente para nós. Por quê? Porque a gente tem que ter uma compreensão a respeito dos evangelhos. Eles não são biografias de Jesus. Uma biografia geralmente começa falando, olha, às vezes não começa nem no nascimento da pessoa, começa anterior, para meio que mostrar, olha, esse menino é assim porque o pai dele era assim. Me lembro que eu estava lendo uma biografia de um treinador e ele gastou 2 capítulos contando a história do pai do treinador, para mostrar por que o treinador era assim. Para mostrar que ele tinha essa compreensão de todas as táticas do futebol e tudo mais, porque o pai dele tinha essa forma de lidar com as coisas. Os evangelhos não são esse tipo de biografia que vai te contar detalhezinhos da história de Jesus. O evangelho ele é bem objetivo. Ele é uma mensagem bem clara para te dizer, olha, esse é o Redentor. A vida de Jesus, isso aqui também, o restante do capítulo 3 até o capítulo em que ele morre, também não são coisas para enrolar, mas para mostrar o que ele veio fazer, sua missão aqui na terra, como ele veio para nos instruir, mostrar a perfeição da lei de Deus. A missão de Jesus vai iniciar a partir do próximo capítulo, quando a partir de João Batista, que havia preparado o caminho, ele inicia a sua missão aqui. Ele começa a ensinar, ele começa a fazer milagres, ele começa a curar, ele começa a expelir demônios, para mostrar, agora é a hora. E ele passou, veja isso, 30 anos sendo preparado para exercer um ministério de 3. Para que durante 3 anos ele cumprisse o trabalho de Deus, cuidasse dos interesses do negócio do seu pai. Isso tudo para que nós tenhamos fé e creiamos. Isso aqui é suficiente para que você creia que ele foi um homem perfeito em toda a sua existência aqui na terra. Isso muda a sua vida, porque se ele foi um homem perfeito, ele nos mostrou, é possível obedecer à lei de Deus. E se ele obedeceu, não tem como você lidar com ele de forma, eu gosto de Jesus, mas ou você o serve e reconhece, eu estava perdido nesse mundo, ou você passa a viver como inimigo e como os mestres da lei. Quem é você para falar isso? E sabe, você muitas vezes trata Jesus assim. Quem é você? Às vezes você não é tão assim arrogante, mas se eu fizer isso no meu negócio, se eu parar de desviar dinheiro, ou parar de sonegar imposto, eu vou falir. Se eu não for submisso ao meu marido, eu nem vou na igreja, às vezes até dá uma desculpa gospel. Você começa a duvidar a respeito da palavra de Deus. Começa a colocar outros negócios à frente. Não pode. Porque é como se você estivesse dizendo, olha Jesus, você fez tudo isso por mim. Você fez homem. Passou por 30 anos de vida humana aqui, para executar 3 anos de missão. Para eu chegar, no auge da minha muita sabedoria dos anos 2000, e falar, não vale isso aqui para mim não. Se Jesus obedeceu ativamente toda essa lei, nós temos que obedecer.
E o melhor de tudo isso é que por causa da obediência dele, você tem sobre você o Espírito Santo, o mesmo que acompanhou, que derramou esse favor, essa graça, que te habilita também a viver em santidade. E que a partir do momento em que você diz, eu aceito Jesus como meu Senhor, veja a palavra, e Salvador, você não tem mais preocupações com seus negócios pessoais. E o problema é que você acha que Jesus veio para tratar os seus negócios pessoais. Eu sigo Jesus porque Ele me deu uma cura, eu sigo Jesus porque Ele me deu uma prosperidade financeira, porque Ele me curou de uma depressão, de um problema tal, de um problema X. Jesus é mais do que isso. Quando Ele te deu todas essas bênçãos, é que Ele estava mostrando: venha, confia em mim, eu tenho poder sobre tudo isso, mas eu não faço isso com base na força. O meu reino é de humildes, de mansos. Confia em mim. Vai doer. Doeu em mim, mas lança sobre mim, porque eu vou aliviar todo o seu fardo. E a terceira questão é que o próprio Jesus tinha prazer em estar na casa do Pai. Muitas vezes nós não temos em estar, temos esse prazer também. A gente pensa, nossa, vou lá na igreja. Ou então pensa, não tem nada a fazer mesmo agora, domingo à noite, não quero ficar vendo Domingão do Hulk, vou lá para a igreja. É um prazer, aquilo que o salmista estava mostrando. Olha, eu estou, no Salmo 42 que a gente leu no início do culto, eu estou triste, eu choro, porque eu não posso estar na casa do meu Pai. Jesus tinha essa compreensão, era ali que Ele tinha que estar. E é aqui que nós temos que estar. É aqui que nós temos que sair reanimados, fortalecidos. Porque o nosso Redentor, Ele se identifica com você. É alguém que você diz, eu confio, eu creio. Para que nós saibamos justamente que essas narrativas que mostram o nascimento do nosso Jesus e a sua infância, a sua juventude, para a gente depois entender. Entendi porque que Ele fez tantas coisas assim. Ele era especial. Ele era o bebê mais importante do mundo. Ele foi a criança mais importante que esse mundo já teve a oportunidade de vivenciar. O jovem e o homem. E eu confio em todas as suas palavras. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pelo teu Filho Jesus Cristo, que viveu uma vida santa, perfeita. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou registrado coisas que são suficientes para nós compreendermos a respeito de Cristo. Não precisamos ficar inventando histórias, crendo em especulações, porque o que já está registrado na palavra do Senhor nos é suficiente para saber que o seu Filho Jesus Cristo viveu uma vida santa e perfeita, obedeceu a sua lei, seja na sua devoção ao próprio Pai, seja também na sua devoção, na sua obediência aos seus pais, à lei do Senhor. Nós te agradecemos por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo, o Filho que o Senhor mesmo disse naquele dia do batismo dele: esse é o meu Filho amado, a quem me agrado. O Senhor entregou esse Filho amado na cruz do Calvário por nossa causa, por amor a nós que somos rebeldes, nós que não entendemos o que o Senhor faz por nós que por muitas vezes achamos que somos suficientes nas nossas forças. Obrigado por tamanho amor, obrigado por entregar seu Filho por nós, e nos ajude a confiar mais na tua santa palavra, nos ajude a vivermos uma vida santa, nos ajude a confiar de que Cristo veio e cumpriu os negócios do Senhor de maneira santa e perfeita e completa,
Ajude a mim e aos meus irmãos a amarmos mais o nosso Senhor e Salvador, a confiarmos que Ele é o nosso melhor amigo, nosso irmão, que nos abriu o acesso até a Ti, Pai. Nos traga mais amor à Tua palavra, nos traga mais desejo de compreender, a entender que o Teu Filho tem palavras para as nossas famílias, para as nossas vidas. Nos fortaleça, nos reanime através da Tua palavra. É o que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora para o momento de dízimos e ofertas.